Olá, seja bem-vinda a essa aula bônus do curso Florescer. O meu nome é Amanda Estevão, sou pedagoga, pós-graduada em psicologia, especialista comportamental e educadora parental pela Pós-Discipline Association. E hoje eu vim aqui, a convite da Aline, para conversar um pouquinho com vocês sobre a paciência. Esse é um ponto bem desafiador para nós. Por que é tão difícil termos paciência? Primeiro, porque demanda muito de nós. Segundo, porque estamos, infelizmente, trancados em casa enfrentando uma pandemia. E terceiro, porque a maior parte de nós não tivemos a educação emocional na nossa infância e estamos passando por esse processo agora. Não é verdade? Às vezes nós mesmos não conseguimos reconhecer as nossas emoções. Não sabemos reconhecer isso no nosso corpo. Não conseguimos perceber quando está chegando. Só percebemos quando já explodimos, já estouramos, já gritamos e por aí vai. E o mais impressionante é que ficamos exigindo, cobrando dos nossos filhos que eles fiquem calmos, que eles consigam se acalmar, que os nossos filhos não façam birras, que não fiquem explodindo, que saibam lidar com os conflitos que surgem ao longo do dia. Quando não é o que nós estamos modelando, não é o que mostramos para o nosso filho, não é o que somos exemplo. Reflita comigo, para nós que já somos adultos, somos mais maduros, achamos difícil, controlar as nossas emoções. E é um verdadeiro desafio para nós, não é verdade? Agora imagine para o seu filho, uma criança que acabou de chegar ao mundo, que está ali em desenvolvimento, que ainda não aprendeu nenhum recurso, não tem ali um repertório de vida, não passou por experiências. Então, entendendo isso, nós conseguimos ser justos. Para nós que temos o cérebro já maduro, é desafiador. Imagine para uma criança com o cérebro totalmente maturo. A parte racional do cérebro, responsável pelos nossos pensamentos, pelas estratégias, só estará 100% formada entre os 20 a 25 anos de idade. Aí você pode me perguntar, mas Amanda, por que a maioria de nós nunca parou para pensar desse jeito? Porque quando os nossos pais explodiam, gritavam, tinham um ataque de birra, porque sim, nós adultos também temos ataque de birra, de quem era a culpa? De quem era a responsabilidade da explosão dos nossos pais? As crianças. As crianças eram responsabilizadas por tudo que os pais faziam. A culpa não era do pai que explodia, a culpa não era da mãe que gritava, a culpa era da criança que tinha que se comportar e obedecer. Quer ver como isso é verdade? Você, por acaso, já ouviu aquela famosa frase, não me faça perder a paciência, ou não me faça perder a cabeça? Aposto que sim. E aposto também que podem ter falado em algum momento. Precisamos aprender a ter autorresponsabilidade pelos nossos atos. Quando nós perdemos a paciência, a culpa é nossa. Quando a criança perde a paciência, é a culpa dela. Porém, ela ainda está aprendendo a lidar com as suas emoções e ela ainda vai modelar como nós lidamos com as nossas emoções. Para vocês entenderem melhor como funciona o cérebro em uma explosão emocional, eu trouxe aqui a minha luvinha para dar um exemplo bem prático para vocês. Bom, aqui está o nosso cérebro. Minha testa. O punho está o nosso tronco cerebral. Essa parte é o que nos mantém acordado ou dormindo, controla ali a nossa respiração e mantém o nosso coração batendo. A palma da minha mão está o sistema límbico, é o lugar onde as nossas emoções são processadas e aonde a nossa memória é guardada. E também o lugar onde fica o nosso radar de segurança, que é a amígdala, representada aqui pelo meu dedão. Essas são responsáveis pelas nossas emoções primitivas, ajudando a regular o nosso nível de alerta, nossas emoções e as nossas respostas de luta, fuga ou paralisia. O sistema límbico e o tronco cerebral está abaixo do córtex. O córtex está nessa parte superior
do cérebro, que nos permite compreender o mundo externo, nos permite pensar, nos permite racionalizar. Nessa área, processamos as informações, como nos relacionamos com os outros, identificar e compreender as emoções, habilidades de fazer escolhas, as habilidades de se acalmar, a moral, a ética, as habilidades de identificar sentimentos. Quando estamos estressados ou com raiva, o córtex pré-frontal fica desativado. Ele não funciona junto com as demais partes do cérebro. É o que nós chamamos de abrir a tampa do cérebro. Você agora, nesse momento, perdeu o controle, surtou, explodiu, deixando expostas as emoções primitivas, o cérebro reptiliano, onde as respostas é de luta, fuga ou paralisia. É a parte do cérebro responsável por resolver os problemas, que é essa parte do córtex, ele não está funcionando. Ela está completamente desconectada das demais partes do corpo, do cérebro, aliás. E é como assim, se você estivesse em uma floresta e você dá ali de cara com um leão. O seu corpo joga adrenalina para você se defender daquele leão, para você fugir dele. E depois desse ataque do leão, se você ouvir novamente ali o mato se mexer, o seu cérebro considera que o leão voltou. Então, o que acontece? O cérebro tem dois modos de reações. O primeiro, ele vai ativar, o córtex, o cérebro mamífero, que vai pensar, decidir nas estratégias, ou seja, o cérebro racional vai usar a lógica e o raciocínio para resolver aquela solução. Mas isso demora, isso demanda mais tempo e o leão pode te engolir. E aí existe uma forma mais rápida, que é repetir os repertórios anteriores, que é reações automáticas. Porque se você for parar para pensar, será mesmo que é um leão? Ele já te atacou. Então você precisa ter uma reação rápida. Por exemplo, sair correndo, uma reação que não seja dependente do seu cérebro mamífero, que é o córtex aqui, que é responsável pelos nossos pensamentos. Então, quando o nosso cérebro está em uma situação de perigo, a amígdala, que é representada pelo dedão, sequestra o cérebro racional, o que chamamos de abrir a tampa do cérebro, como eu falei para vocês, e deixando ali expostos o nosso cérebro primitivo, que vai tomar essas reações rápidas, vai jogar a energia para os braços, as pernas, para você lutar ou fugir. Então, quando você ficar ali muito tempo na floresta, por semanas, a sua amígdala vai ficar mais reativa, ou seja, a sua amígdala vai cada vez mais tirando o cérebro racional de cena. Inclusive, quem vive anos em uma situação muito estressante, ele tem essa amígdala aumentada. Por isso que está tão difícil para nós, nesse momento de pandemia, conseguir controlar as nossas emoções. Existem 4 passos para lidar com a nossa paciência. O primeiro passo é fazer uma análise para entender tudo que engloba a sua falta de paciência. O segundo passo é prevenir as nossas crises e explosões de raiva. O terceiro passo é como lidar quando a raiva já chegou. E o quarto passo, quando não conseguimos lidar com essa raiva, nós precisamos aprender a reconectar. Para isso, vamos fazer um exercício simples para entender como você tem reagido, para saber o quanto você precisa melhorar e de que lado você precisa melhorar. Então, responde aí para mim, como você costuma a reagir? 1. Exagera na calma e negligencia. 2. É calma, mas permissiva. 3. Gentil e firme. 4. Reage intensamente. Ou 5. Explode e exagera. Lembrando que se você não explode, não quer dizer que você tenha uma reação positiva. Porque se você está extremamente calma, também é um sinal de alerta, também é um sinal de que você precisa aprender a lidar ali com as suas emoções. Tanto se você ignorar, quanto se você explodir e exagerar. Essa é a nossa primeira análise. Para não explodirmos, nós precisamos cuidar do nosso linear de paciência. O que é isso? É o tempo que você leva para ir da calma até a explosão.
Se você sai da calma para a explosão muito rápido, isso quer dizer que você não consegue perceber a sua raiva chegando, a paciência se esgotando e você não consegue agir racionalmente. Então, o nosso primeiro desafio de hoje é melhorar esse linear, ou seja, aumentar esse tempo que você percebe a raiva chegando. Então, para aumentarmos esse linear, precisamos diminuir o nível de cortisol do nosso corpo, do nosso organismo. E para diminuir, nós precisamos evitar que o cérebro primitivo entre em ação. Para isso, precisamos ter um tempo para nós, todos os dias. Você precisa ter um tempo na sua rotina para você liberar endorfina, para você liberar serotonina, aí você vai liberar também dopamina e ocitocina, e isso você vai melhorar o seu humor, você vai estar lançando no seu corpo os hormônios da felicidade. E para isso você precisa de um tempo para você. Como você vai ter tempo para você? Criando uma rotina com a criança, colocando a criança para dormir mais cedo e mais rápido, para você ter ali um tempinho para você todos os dias. E aí você também precisa organizar a sua pirâmide de prioridade, estruturar a sua pirâmide de prioridade. Você estar bem precisa ser uma prioridade nas suas vidas. As duas principais prioridades que temos que ter na nossa vida é suprir emocionalmente os nossos filhos e suprir emocionalmente a nós mesmos. Na minha opinião, no topo ali da pirâmide precisa estar a nossa saúde emocional e a dos nossos filhos. Então, no topo da pirâmide precisa estar a rotina. No topo precisa suprir as suas necessidades emocionais, seja ela dançar, fazer exercício, encontrar amigo, curtir o marido, namorar, massagem, dar abraço, beijo, carinho, seja o que for. É muito importante isso para nós. Com isso, você vai reduzir o seu cortisol e tornar, neuroquimicamente um linear de paciência maior. Agora vamos descobrir quais são seus gatilhos. Você consegue identificar quais são seus gatilhos da raiva e da calma? Sabe quais contextos te fazem ter menos paciência? Você consegue ali identificar esses contextos e gatilhos para resolver antes da explosão? Então vamos aprender a identificar quais são esses gatilhos. Nós vamos retornar aos 4 passos que eu falei para vocês. Primeiro, entender quais são esses gatilhos da raiva e da calma, entender quando a raiva está chegando e por que ela está chegando. Depois, prevenir, perceber que a situação está chegando e ter ali uma pausa positiva. Você conseguir prevenir que a sua paciência se esgote. Depois, nas situações que você não conseguir prevenir, você precisa aprender a lidar com a paciência esgotando. E o quarto passo é você saber reconectar. Dá uma pausa aqui nessa aula, pega um papel e uma caneta e vamos descobrir isso juntas, tá? Primeiro, precisamos saber quais são os gatilhos de contexto. Quais são os contextos da sua vida que te deixam mais estressados? Por exemplo, uma coisa que me deixa muito estressada é justamente não ter esse momento para mim, para me curtir, esse tempinho comigo. Um outro contexto que me deixa extremamente estressada é a casa estar suja e desorganizada. É importante perceber quais são esses gatilhos de contextos. Por exemplo, um outro exemplo, dormir mal pode ser um gatilho de contexto. Você estar aqui, nesse momento, nessa quarentena, é um gatilho de contexto. Então, coloca aí no papel. Quais são os momentos da sua vida que te deixam, que deixam a sua sensibilidade maior, que fazem o seu linear ficar mais curto? E para que identificamos isso? Por exemplo, se eu preciso dormir bem, eu tenho a consciência disso e eu vou começar a prevenir. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai tomar as suas decisões ao longo do seu dia, sabendo a importância que tem para as pessoas à sua volta você dormir bem, para o seu filho você dormir bem. Isso vai permitir que você tome decisões considerando o seu corpo, os seus relacionamentos e as suas emoções. Vamos agora ao gatilho do momento. Os gatilhos do momento são aqueles acontecimentos que te fazem perder a paciência
muito rápido. Por exemplo, para mim, um gatilho de momento é barulho de boca. Eu tenho, assim, muita agonia dos meus filhos estarem perto de mim mastigando alguma coisa, fazendo barulho com a boca, barulhos repetidos, sabe? Me irritam profundamente. Só de lembrar já me irrita. E é importante você saber também esses seus gatilhos. Os gatilhos dos seus filhos, o do seu marido, e eles saberem os seus. Porque você saberá como prevenir, como evitar. Então, por exemplo, quando eles começam a fazer o barulho da boca, eu já falo, gente, olha, não posso ficar perto, eu vou me retirar, eu não quero. Por quê? Eles não têm que parar de fazer aquele barulho, porque é um gatilho para mim, entende? Precisamos ter a consciência e saber prevenir. Por exemplo, um dia que você acorda mais irritada, vai para nós mulheres, TPM, você já pega e já avisa. Então eu pego e já aviso, olha, se vocês puderem evitar, eu agradeço muito. E se caso acontecer, Amanda, o que eu faço? Eu vou para bem longe, porque eu sei que eu não dou conta de lidar com isso. Eu sei que isso vai tirar a minha paz e eu vou explodir. Então, conhecer os seus gatilhos, o dos filhos e o dos maridos, eles fazem uma diferença muito grande, tá bom? Outro gatilho forte são os das feridas emocionais. São feridas que te marcaram muito em uma época da sua vida, principalmente na sua infância, e que vão ser ali gatilhos mais fortes para você. Por exemplo, o grito é uma ferida emocional para mim. Então, quando gritam, eu fico extremamente irritada, porque me leva ali ao meu passado, me remete àquele momento e é realmente uma ferida emocional para mim. Outro exemplo pode ser a rejeição. Quando a pessoa se sente rejeitada, isso a tira do sério. Ou também a ferida da ameaça à autonomia. Quando alguém está começando a tentar te controlar, você automaticamente se rebela contra isso e tem uma crise de raiva. Por isso que é muito importante que você faça uma análise toda vez que você perceber que exagerou e saiu do sério. Qual foi o gatilho? O que isso está te lembrando? Outra análise muito interessante de fazer é sobre as reações do seu corpo. Quais os sinais que seu corpo dá quando alguma explosão relacionada a qualquer emoção acontece? Por exemplo, quando eu sinto a raiva chegando, a emoção chegando, parece que está esmagando aqui meu estômago. Eu sinto contrair aqui. Eu já sei que uma explosão está chegando. Não necessariamente de raiva, qualquer tipo de emoção. Então, quando ela está a caminho e vai me tirar do sério, eu sinto aqui contrair, aqui na altura do estômago. Tem pessoas que sentem as bochechas esquentarem e é importante você conhecer para você conseguir prevenir essa explosão que está chegando. E consegue ali tomar uma atitude mais racional, sem permitir que o cérebro reptiliano fale por você. A maioria das pessoas não tiveram educação emocional na infância, como eu falei no começo dessa aula. Não existia isso. Ninguém sabia da importância e os nossos pais não tinham outras fontes para aprender como nós temos. Então não vamos julgar os nossos pais por isso. Eles fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. Combinado? Outro ponto importante que vai fazer toda a diferença é você entender os seus estressores. Temos os estressores internos e externos. Os internos é a sua insegurança, pode te estressar. Você ficar se culpando é uma coisa que te estressa. Estar estressado, por exemplo, na TPM. A ansiedade é um estressor interno. Medos também. Você precisa analisar esses estressores internos, porque às vezes, somente por eles, você já está enlouquecendo. Aí qualquer pessoa já encosta em você, e aí você já explode, você já fala, a pessoa fala uma palavra, você já se irrita. Então, tenta identificar esses estressores. E os outros são os externos. O trabalho, a casa, a pilha de louça para lavar, as tarefas, enfim. Por isso a importância de você ter a consciência dos níveis de estressores internos e externos. Porque às vezes você pode estar perdendo a paciência super rápido por
coisas, por detalhes que você podia ter escolhido não lidar com elas. São detalhes que você consegue analisar se vale a pena lutar ou não. Lembrando que quando os culpados forem os internos, aí você precisará de um profissional para te ajudar a lidar com isso. O próximo passo é prevenir. Depois que você entendeu o seu contexto e seus gatilhos, fica mais fácil prevenir situações de estresse. Uma forma de prevenção é a própria rotina. Outra é a pirâmide de prioridade. Ter essa certeza que no seu dia você terá um tempinho para você. Outra coisa é a ativação reticular. O que é isso? Tente olhar as coisas boas. Foque a sua atenção no que importa. Ao acordar, pense em coisas boas. É um exercício diário que surte muito efeito. Você passa a enxergar o lado bom das coisas. A exercitar ali a sua gratidão, o sentimento de gratidão. Você também precisa diminuir um pouco das telas, diminuir a quantidade de informações, deixar de seguir aqueles perfis que te fazem te sentirem menos, aquilo que quando você que você vê que não te faz bem, te deixam triste, gente que faz você duvidar de você mesma. E cuidado também com a quantidade de notícias que você assiste, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Informações do que está acontecendo, elas são importantes, mas exageradamente pode te trazer grandes danos. E o próximo passo é como lidar. Para lidar, você precisa identificar quando a raiva está chegando, aonde você sente no seu corpo que a paciência está indo embora. Tem gente que sente na barriga, nas bochechas, no colo, na nuca. Você precisa identificar isso. Eu quero que você agora lembre, que você se concentre e veja aonde você sente que a sua raiva está chegando. Tenta lembrar aí, pausa de novo esse vídeo e escreve, tenta lembrar. Aí sempre que você sentir isso, vai ligar uma luzinha na sua cabeça, ativando os seus gatilhos da calma. Vamos entender o que são esses gatilhos da calma? Quando temos esse movimento no nosso cérebro primitivo, quando o cérebro primitivo entra em ação, o nosso corpo libera adrenalina, noradrenalina, dá pico de cortisol. Então, o nosso corpo estava ali em níveis basais. E ele, de repente, dá aquele pico. E o nosso corpo começa a buscar formas de voltar para os níveis basais. Como o nosso corpo faz isso? Se estressando, jogando energia para os nossos braços, para as nossas pernas. Então, nós precisamos dissipar essa energia. Existem formas de você dissipar essas energias. Uma forma é fisicamente. Por exemplo, fazendo polichinelo, eu juro para vocês que funciona, dançar, vocês cantarem. E a outra forma é você respirar fundo. Você faz 6 respirações profundas. E aí nós chegamos ao último passo, reconectar-se. Você pensar em 6 coisas que te acalmam, 6 gatilhos mentais, por exemplo, um cheiro, uma cor, uma lembrança, um aspecto da sua vida atual, um lugar específico, uma comida que você goste. Então você respira e a cada respiração você lembra de um desses gatilhos. Eu, por exemplo, quando acontece com os meus filhos, eu penso nas mãozinhas pequenas, no sorriso deles, no cheiro deles, na risada, nos carinhos que a Sossô dá aqui no meu braço, aquela mãozinha passando no meu braço, o eu te amo do meu filho, e isso vai me acalmando e evitando a explosão. Então eu respiro, lembro da mãozinha, eu respiro, lembro do sorriso, e aí eu consigo me acalmar e evitar a explosão. É importante você receber a raiva, deixar ela vir e respirar. Foque no seu gatilho da calma. É importante você legitimar a sua raiva. O que isso significa? Não é fingir que não sentiu a raiva, é você se acolher. Poxa, eu realmente estou com raiva, eu não gostei do que aconteceu, eu aceito a minha raiva, eu entendo a minha raiva, ou seja, qual sentimento for, eu respiro e não tem problema sentir raiva. Aí eu penso no que realmente me acalma, numa cor, numa praia, nas mãozinhas, e aí eu vou me acalmando. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme receber esse convite da Aline
e estar aqui com vocês. Identifique os seus gatilhos, confie no processo e não desista. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!